Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar mais uma vez o nosso bate-papo numa live com o pastor Adriano Chagas, para a gente continuar a nossa conversa da semana passada, o nosso bate-papo que abordamos a perspectiva da paternidade e da maternidade a partir do Evangelho, à luz da palavra. Eu quero chamar aqui o pastor Adriano Chagas, ele já está chegando por aqui já, para esse nosso bate-papo, para a gente não perder tempo e aproveitarmos o máximo possível nosso tempo aqui. Vamos esperar ele aceitar. Aguardar ele aceitar, desde que já fazemos as considerações iniciais. Uma boa noite, Dri. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Bem, graças a Deus, tudo em paz. Tudo bem, a graça e a paz. Nós estamos hoje, nós vamos dar continuidade no que nós iniciamos a falar na semana passada, e dado a dimensão do que nós nos propusemos a falar, na semana passada a gente acabou nos limitamos a essa perspectiva do que seria a questão do criar os filhos a partir do Evangelho, o que as Escrituras nos orientam. Algumas pessoas até participaram, fizeram alguns comentários a respeito da maneira pelo qual nós estávamos abordando. Foi muito interessante, né, a trabalhar essa perspectiva à luz das Escrituras e à luz da palavra, né? Num contexto onde a gente está vivendo tempos de relativização da fé cristã, a própria relativização da família, as questões e perspectivas que envolvem a criação de filhos tanto sendo colocado tanto em discussões atualmente. E nesse mundo tão complexo que a gente está vivendo, criar filhos tem sido um grande desafio. Ainda mais filhos cristãos, né? Se nós somos cristãos e fazemos parte da comunidade cristã, da família cristã, poder de alguma forma oferecer condições de instrução para a criação dos filhos num mundo tão complexo é um grande desafio. Nós abordamos na semana passada, Adri, a perspectiva que envolvia a criação dos filhos, falamos até de uma perspectiva psicológica, que envolvia os primeiros anos, a importância da passagem do contato da criança com a mãe, né, com relação para a formação do que ela é, para a questão, inclusive, de identidade do gênero, do sexo, o desejo, né, o menino, o desejo pela mãe, a menina, o desejo pelo pai. São processos que são naturais e são biológicos, fisiológicos e também são psíquicos, né, mais do que, sobretudo, a questão da identificação daquilo que é fisiológico com aquilo que é psíquico. Isso é muito importante e muito saudável. Eu quero cumprimentar as pessoas que já estão chegando por aqui. Deus abençoe todos vocês. Queiroz, que tem nos acompanhado aí todas as semanas. O Theo, o Júnior. Deus abençoe vocês. Logo mais pessoas vão estar com a gente. Para a gente começar, pastor, eu queria já começar perguntando, para a gente poder desenvolver essa questão e poder orientar as pessoas que estão nos acompanhando e aquelas que virão a acompanhar esse vídeo posteriormente, né, e que entram em contato e que agradecem. Recentemente eu recebi mais um comentário do YouTube de um rapaz falando, a gente falou sobre milagres do Novo Testamento, lembra? Eu falei assim, meu, que aula que foi essa aí, essa live de vocês, eu agradeço, façam cedo, façam mais. Então é muito importante receber esses feedback, né, esse retorno das pessoas, tem sido muito bom. Para a gente poder começar então, Dri, partindo do que nós falamos na semana passada, nós falamos da primeira infância, da primeira, nessa fase inicial que vai até os 6 anos, os 10 anos, desse primeiro contato, mas quando chega já a partir dos 10 anos, que a gente está falando da pré-adolescência, a educação dos filhos passa a ser um novo desafio, né? Um novo tempo. O que é interessante, eu falo isso até para minha filha e para minha esposa, é que criar filhos é tanto um desafio porque a paternidade também não vem com um pacote completo, né? Você vai se fazendo pai na medida que seu filho vai crescendo e você vai tendo experiência na criação do seu filho, no crescimento do seu filho, e você vai sendo pai todo dia a cada fase. Eu falei que o tiro de letra é ser pai de criança pequena, trocar fralda, dar comidinha, isso aí agora é de letra, vai que vai muito bem. Agora, ser pai de jovem, minha filha vai fazer 18 anos esse ano, então, ser pai de uma jovem, com todas as complexidades que envolvem esse desafio, as escolhas que tem que fazer, faculdade, os desafios relacionados à profissão, às amizades, os assédios, né? E a igreja, como uma característica, um tanto quanto a impressão que dá com relação ao mundão, como a gente diz, a igreja com uma característica meio que antiquada, né? Com um papo meio que parece ser antiquado aos jovens,
é justamente um desafio quando a gente fala sobre a juventude, inclusive sobre a adolescência. Então, partindo do que nós falamos na semana passada a respeito dessa fase fundamental dos pais enquanto cristãos no processo de criação dos filhos, né, e essa primeira juventude, aliás, essa primeira infância no contato, e quando a criança começa a crescer, chega na adolescência e começa a assumir uma postura de formar uma identidade, formar uma opinião, começa a se opor aos pais, começa a querer definir aquilo que ela quer, não apenas vestir, mas comprar, ir, então começa a cobrar os pais de frequentar determinados ambientes que não são aqueles que os pais gostariam, começam a se diferenciar em relação ao grupo do qual até então ela estava inserida por conta do pai, mas agora ela quer criar a sua identidade, a semelhança dos amigos, amigos de escola, amigos do bairro, e como que esse desafio pode ser encarado e enfrentado à luz do Evangelho? À luz do Evangelho, nós precisamos fazer uma importante distinção. A educação, os bons costumes, os valores morais, isso pode ser transmitido pelos pais desde a sua fase de infância, em um processo de construção, de acompanhamento, que será um facilitador na adolescência. No que diz respeito ao nascer de novo, a iluminação do Evangelho, isso os pais não têm controle. Então é importante deixar bem claro isso. Então a nossa contribuição paterna e materna à luz do Evangelho, ela tem um limite. Então vou repetir de novo. Desenvolver valores morais, bons costumes, boa educação, o acompanhamento no processo da infância, da adolescência, isso é possível ao pai, à mãe cristã. Agora, o momento do novo nascimento, a iluminação do Evangelho, o momento da conversão da alma, essas questões, pai algum ou mãe algum possui poder ou qualquer tipo de controle. E isso é muito... Será que não é razão disso que a gente... A falta, talvez, de compreensão desse fato é um dos fatores que a gente enfrenta muito desafio e os embates quando o adolescente começa a criar sua personalidade, a sua opinião? Sim, isso não sendo claro para os pais pensam enganadamente, equivocadamente, que participarão do processo de conversão do filho. Isso não acontece. Isso não acontece. Você pode ter ensinado histórias da Bíblia para o seu filho, pode ter feito escola dominical na sua casa, ensinado ele a orar o Pai Nosso, uma série de contribuições positivas e virtuosas. Mas dar sentido a tudo que ele aprendeu, dar sentido, transformação de vida, isto só Deus pode fazer e mais ninguém. E quando olhamos para a Bíblia... A conversão dos pais não é extensiva aos filhos. De forma alguma. Porque tem pessoas que pensam assim, eu sou cristão, minha família é cristã, então meus filhos são cristãos também. Cada homem e cada mulher precisa de um encontro com o Cristo. Cada homem e cada mulher precisa da iluminação do Evangelho. E esta é uma prerrogativa única, exclusiva, personalíssima do Espírito Santo. Não é à toa que Jesus descreve o novo nascimento em João capítulo 3 como nascer da água e do Espírito com letra maiúscula. É uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá sentido ao batismo. Então esta é uma limitação que os pais precisam reconhecer, porque ela é, acima de tudo, bíblica. E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós não temos uma regra. Nós teremos pessoas que foram encontradas por Deus, iluminadas por Deus, aos 80 anos de idade, como é o caso de Moisés. Durante toda a vida de Moisés, você não tem uma narrativa
antes dos seus 80 anos, de que ele tenha tido qualquer relacionamento com Deus ou qualquer experiência com Deus. O que você tem são equívocos e erros que ele comete, como tentar defender o judeu que brigava com o egípcio, né, o seu irmão hebreu, matar o egípcio. Então há equívocos, erros, e não há uma narrativa sequer por 80 anos de qualquer relacionamento pessoal que ele tenha tido com Deus. Então veja que para Moisés, isso só acontece aos seus 80 anos. 40 anos viveu no Egito, 40 anos exilados, aos 80 anos ele então recebe a revelação de Deus e Deus então se revela, se dá a revelar a Moisés. Há outros, entretanto, que é o caso do profeta Samuel, que Deus quer revelar-se a uma criança. Então, se por um lado Moisés recebe a revelação aos 80 anos, Samuel sequer estava entendendo o que ocorria. Ele precisou ser auxiliado por Eli, o sacerdote, que o ensinou, deduzindo que a voz que o chamava fosse a voz do Senhor. Então o ensinou dizendo, se você ouvir chamando o seu nome, então você diga, fala Senhor que o teu servo ouve. Então você perceba que Samuel era muito jovem, ainda uma criança, sequer entendia o que estava ocorrendo, mas Deus quis assim revelar-se a ele. Ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma vida religiosa. Ele chega a integrar o sinédrio, pois ele afirma que consentiu na morte de Estevão. Ele chega a integrar o sinédrio, chega a ser um fariseu. E mesmo assim, sem qualquer relacionamento pessoal com Deus, ao ponto de perguntar quando encontra Jesus, quem és tu, Senhor? Ao ponto de perguntar quem és tu. Então, quando Cristo quis revelar-se a Paulo? Quando estava indo para Damasco, perseguir os cristãos. Já estava perseguindo os cristãos. Já havia ocorrido a primeira grande dispersão, que é Atos capítulo 8. Então Deus quis assim. Deus quis assim. Se Paulo, Deus quis na metade da sua vida, Moisés ele quis no final da sua vida e Samuel no início da sua vida, essa é uma prerrogativa de Deus, do Espírito Santo. E os pais precisam entender isto. Forçar, obrigar uma relação com Deus. Vai parecer um pouco duro o que eu vou dizer, mas eu quero que você entenda que é isso que está na Bíblia Sagrada. É isto que está na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, as pessoas não saem correndo atrás de Deus. Na Bíblia Sagrada, Deus encontra as pessoas. Em nenhum momento Abraão saiu correndo atrás de Deus. Foi Deus que o encontrou em Ur dos Caldeus. Em nenhum momento Jacó sai correndo atrás de Deus. É Deus que vai encontrá-lo pela primeira vez, pela primeira narrativa, na cidade de Luz, em Betel. Vai reencontrá-lo de novo no Val de Jaboque. É Deus. Deus é quem decide. É Deus quem está no comando. José quis dar um sonho a José, um sonho que transformaria a sua vida aos 17 anos. E quis cumpri-lo aos 30. Quis prometer a Abraão um filho aos 75 e quis cumprir a promessa aos 100 anos, 25 anos depois. É Deus quem decide. Então, quando olhamos para a Bíblia à luz do Evangelho, vemos que a revelação de Deus, ela está no controle de Deus. E que Deus assim o faz quando Ele quer, a quem Ele quer e da forma que Ele quer. Cabe a nós, então, reconhecermos essa soberania de Deus e fazermos o que podemos fazer de melhor. O quê? Orar. É isso que podemos fazer. Orar para que o Senhor encontre os nossos filhos na estrada desta vida. Orar. Orar para que o Senhor o encontre. Eu vivi essa experiência há uns anos atrás, uns 2 anos mais ou menos, com a minha filha, quando ela começou a questionar
né, a respeito da fé. Ela sempre esteve comigo, sempre me acompanhou, né? Eu tive comunidade terapêutica para dependência química, ela ia comigo todos os dias para lá. Então ela tem toda essa bagagem, experiência de vida vivida comigo, atuante no ministério, na igreja, participando, né? Tocava na orquestra, coral, na atividade com jovens. Só que chega um momento em que começa tudo aquilo, a impressão que dá é que ela fazia em razão da convivência que ela tinha comigo e instruindo ela de uma forma muito sadia, mas chega um ponto em que ela questiona o sentido daquilo para ela. Uhum, E aí, na conversa e tal, comigo, a minha esposa um pouco mais até apreensiva com relação a isso, mas eu, quando fui conversar com ela, eu falei assim, é o seguinte, não adianta você querer ter a sua experiência religiosa e querer viver a minha experiência religiosa. A sua experiência religiosa, ela não vai ser uma extensão da minha. Você precisa ter o seu momento, do seu encontro, né? Não é o meu cristianismo e a minha espiritualidade que salva ela. O que eu posso interceder, eu posso orar, como você bem está dizendo, mas não é a minha espiritualidade que salva. Toda vez que eu toco nela a respeito da espiritualidade, eu volto sempre, né, a ensinar ela o que o papai ensinou para você, o que nós conversamos, o que você conhece, você já viveu coisas comigo, já assistiu coisas comigo, você sabe que são coisas que são questões espirituais e que não é conto da carochinha pelas coisas que você já viu e viveu a sua experiência comigo me acompanhando. Agora, se você quiser dar um tempo, né, ela quis se afastar de tudo, tal, tá em época de vestibular, aquele lance de escolher uma universidade pública para estudar e tal, todo aquele assédio, né, que vem. E eu falei assim, não, o papai não vai forçar você em nada, eu só quero que você respeite os ambientes que a gente vai frequentar, eu quero que você não esqueça de nada do que a gente te ensinou e também não quero que você jogue para lá do lixo todas as suas experiências, eu quero que você pare para olhar tudo que você viveu e saiba discernir o que é positivo e o que não é positivo. Acho que isso foi o que eu tentei fazer com você ao longo de toda a sua vida. Né? Agora, forçar você de que você tem que participar dos jovens, tem que tocar na orquestra, tem que fazer isso, eu não vou fazer. sim, Então, você quer sim. sair? Eu vou conversar com o pastor, vou conversar com o líder dos jovens, a gente vai te afastar, você vai dar um tempo, só que você vai se dedicar aos estudos, você vai se ocupar, você não vai ficar aí de bobeira. E, na medida do possível, quando você puder, você vai me acompanhar na igreja. Eu gosto da sua presença, eu gostaria que você me acompanhasse. O que você acha? Não, eu quero ir, eu vou te acompanhar, mas eu não quero nenhum compromisso lá. Falei, não tem problema. Né? Então, e eu dei esse espaço de liberdade para ela. Né? A minha esposa fica meio apreensiva. Mas, na verdade, eu falei isso até com a minha esposa. Tentar forçar e obrigar é jogar Sim, contra tudo aquilo que nós sim, fizemos, falando sobre liberdade e graça ao longo de toda a nossa história, e que ela está com a sim, gente há 18 anos vivendo, experienciando isso. sim, Né? sim. E eu acho que é essa falta de compreensão, quando as pessoas forçam, obrigam, começam a confrontar com relação às amizades, onde vai, e começa a querer obrigar a ir na igreja, que cria espaço e vai gerando raiva na vida do adolescente. E o adolescente Sim, começa, sim. então, a se indispor. E quando vai com raiva, não vai com prazer, né? Sim, sem dúvida. E essa é uma questão que precisa, é incômodo, incômodo para os pais isso, é desconfortável, mas é uma verdade do Evangelho. É uma verdade do Evangelho. Então, é necessário que oremos, confiemos em Deus e esperemos que o Espírito Santo possa encontrar, possa tocar, possa despertar. É só Deus pode fazer isso. E tentar obrigar, tentar disciplinar, tentar emocionalmente chantagear é um desfavor que você faz. E não só um desfavor, uma atividade inútil. Inútil. Porque o que o pai e a mãe têm que entender é: o céu não é teu. Você não é dono do céu. Você não decide quem entra e quem sai, quem vai e quem fica. Quem decide é Deus. Então nós temos que admitir que só Deus pode fazer. E não há o que nós possamos fazer. Só Deus pode fazer. Agora, quando Deus vai fazer? E aí, olhando para a Bíblia Sagrada, eu vejo as mais variadas possibilidades. Pessoas a quem Deus fez ainda sendo criança, pessoas a quem Deus fez na sua idade adulta, pessoas a quem Deus fez quando se tornou idoso. Então, isto
Só Deus pode fazer. Então cabe ao pai e à mãe cristã, não só na questão do filho, eu vou estender um pouco mais. Não queira converter a sua esposa, ou não queira converter o seu esposo. Isso se reproduz com a mesma exatidão. Se Deus não encontrar o teu esposo, se Deus não iluminar a tua esposa e dar sentido à vida dela a partir do Evangelho, ela vai ouvir 30 mil pregações e elas entrarão num ouvido e sairão no outro. Eu vou ler um texto da Bíblia porque não há pregador melhor do que Jesus. Né? Não é possível que nós admitamos que alguém expresse a palavra com mais clareza, com mais virtude, com mais graça, com mais perfeição do que Cristo. Então vamos analisar o Cristo pregando. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 6. Em João capítulo 6. Jesus está pregando desde o início do capítulo 6. Então já passou muita coisa pregando, aí ele tentando fazê-los entender que ele é o pão da vida, porque, assim, rapidamente explicando o contexto, ele tinha multiplicado os pães e os peixes. No dia seguinte, essa multidão foi atrás dele lá em Cafarnaum, e ele falou, olha, eu não vou multiplicar pão e nem peixe, porque eu sou o pão da vida. E ele está pregando, ele está ensinando isso, que ele é o pão da vida, que a sua carne é verdadeiramente comida, o seu sangue é bebido. Então ele está ali pregando. Resultado da pregação de Jesus. Versículo 42, do capítulo 6 de João. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então perceba que eles não estavam entendendo o que o Cristo estava pregando. Olha que coisa. Jesus é o verbo, é a palavra. Ele é a própria palavra de Deus. Ele é a palavra viva de Deus. E o Cristo, pregando o Evangelho, ele sendo o Evangelho, estes homens não estavam entendendo o que ele estava pregando. Por isso eles estavam confusos, falando, ele está falando que desceu do céu, que ele é pão que desceu do céu. A gente não conhece o pai dele, que é José? A gente não conhece a mãe dele? Da onde que ele está vindo com essa história que ele desceu do céu? Versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes. Jesus agora vai responder a esta incompreensão deles. É sequência do texto. Jesus respondeu, pois, e disse-lhes, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus estava dizendo para eles naquele momento? Sabe por que vocês não entendem o que eu prego? Porque vocês só poderão compreender se o Pai quiser revelar. Agora veja isso. O Cristo pregando. Não é um apóstolo, não é um profeta, é o próprio Cristo. O Cristo pregando, eles não entendendo a pregação, e o Cristo admitindo, com toda humildade e simplicidade, dizendo, vocês não entendem o que eu estou pregando, porque o Pai precisa revelar isto a vocês. Agora, meu irmão, se Jesus Cristo se limitou a reconhecer a soberania do Pai, enquanto aquele que revela, abre os olhos, concede fé, quem sou eu e você para querer converter alguém, irmão? Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Isto é uma imensa distorção. Se o Cristo prega e não é entendido, como eu posso fazer alguém entender alguma coisa? É o Espírito Santo que precisa fazer. Porque se Jesus estivesse pessoalmente na sua igreja pregando, mesmo assim, como está aqui no texto, se o Pai não revelar a verdade do Evangelho, não vai entender o que está sendo
dito, pregado e ensinado. Não vai entender no sentido de ser alcançado, transformado e iluminado pela mensagem. Eu acho que a gente, por diversos temas que a gente tem abordado aqui já nas nossas lives, uma coisa a gente sempre volta, né? A gente bate numa mesma tecla. O fato do evangelho e da soberania de Deus e a liberdade de Deus. Sim. Porque a gente volta em tudo que a gente vai falar, a gente volta na centralidade do evangelho, ou seja, a importância da compreensão do evangelho e da dimensão da soberania de Deus e do Espírito Santo. Porque nós, seres humanos, somos sempre tendenciosos, somos tentados a querer fazer as coisas com as nossas mãos. É aquele lance de nós queremos colaborar e queremos nós assumir essa responsabilidade de conversão. E pela falta de compreensão do evangelho, como a Creuza aqui observou muito bem, nós às vezes, ao invés de mostrarmos e revelarmos um Deus de graça e amor, a gente revela um Deus rígido e um Deus punidor. Sim. Então o filho cresce com essa imagem de um Deus que vai punir, né? Porque o pai quer fazer esse papel de conversão e muitas vezes acaba ameaçando, né? E nessa ameaça o filho cresce com uma imagem da igreja, uma imagem de Deus totalmente distorcida, e ele então vai falar, esse Deus eu não quero, que é um Deus punidor, é um Deus vingativo, é um Deus que quer dizer que está me causando medo, né? A Creuza colocou aqui, ó, o pai dela era muito rígido e levou os irmãos para a igreja, ao invés de apresentá-los à Bíblia, e quando foram crescendo, foram todos se afastando da igreja, né? E é justamente, e aí isso vai gerar aquilo que a Queiroz colocou em cima, que é o fato da frustração. Porque o pai pensa que por ter ensinado a ler a Bíblia, decorado versículos bíblicos, ter levado à igreja, isso é o suficiente para o filho se manter no caminho. E esquece que o processo da conversão é um processo de um encontro pessoal. Eu acho que o maior exemplo disso também, na boca de Jesus, é a parábola do filho pródigo, né? Exatamente. Um pai que marca a memória do filho. É um pai que, quando o filho pede os bens e pede para sair, o pai dá total liberdade. Mesmo sabendo que era contra a lei, contra o costume da época, o filho sai. Mas quando chega lá, o que o filho lembra é de como o pai era gracioso ao ponto de tratar até os servos com fartura. Né? Então, o que marca o filho pródigo lá, quando ele está entre os porcos, é que na casa do pai até os servos são tratados com bondade. Ou seja, é a graça, é a vida do pai, a experiência da vivência com o pai. Não era a rigidez que ele lembra, não era da punição que ele lembrava. Né? Sim, sem dúvida. Então, os pais precisam, nós infelizmente, como você está colocando, há uma deficiência no ensino da soberania de Deus em muitas igrejas. Né? O pastor Franklin Ferreira, ele diz que Deus é um rei sem trono. E ele é um rei sem trono porque nós tomamos o trono dele. Né? O reverenciamos como rei, mas não permitimos que em nossa teologia vivencial ele haja como rei. Nós o reconhecemos como rei, mas em nossa relação ele não pode ser o rei, porque quem decide o que fazer e como fazer somos nós que decidimos. Então ele é um rei cuja relação conosco se torna servo. Então isto é uma grande distorção, né? Isso beira uma heresia, um comportamento de fé dessa natureza. Então, Deus está no controle, e sempre esteve no controle. Né? Quando nós vamos ler lá em Apocalipse, capítulo 13, que o Cordeiro de Deus, que estava morto desde a fundação do mundo, Deus não é um Deus que pensou a salvação e a redenção à medida que as coisas foram acontecendo. É isso que João quer nos fazer entender. Antes que o mundo fosse criado, tudo já estava claro, concebido, estabelecido por Deus. Por isso diz lá o texto, o cordeiro que está morto, mas morto agora? Não. Morto antes da fundação do mundo. Então, Deus não é esse ser que vai, à medida de que as coisas vão acontecendo, ele vai decidindo. E tamanha é a majestade e tamanho é o seu domínio, que para ele tudo se estabelece antes que tudo aconteça. Então, nós temos que reconhecê-lo como Deus, adorá-lo como Deus,
servi-lo como Deus. E se Deus é assim para com a salvação da humanidade, muito mais com a salvação de uma pessoa, com a iluminação de uma pessoa. Então, nós precisamos saber este limite, também sobre a vida do esposo, da esposa, ao invés de brigar para ir à igreja, brigar para fazer, brigar para... Isso não adianta absolutamente nada. Nada. Não, mas pastor, porque se eu levar lá, né, ele vai ouvir a palavra e a fé vem pelo ouvir. Irmão, a fé vem pelo ouvir a quem Deus quer revelar. Porque você está vendo aqui, em João 6,44, que eles estavam ouvindo a palavra, eles estavam vendo a própria palavra personificada na frente deles. A palavra de Deus, o Logos, o Cristo, estava ali personificado. Eles estavam vendo e ouvindo e não estavam entendendo. Por quê? Porque é isso que Jesus falou. O Pai tem que querer revelar. O Pai tem que querer depositar fé no coração. Então, não adianta querer converter as pessoas. Nós esperamos em Deus, esperamos em oração, confiando no Senhor, orando, e Deus vai encontrá-lo das mais diversas formas, né? Eu estava lembrando aqui das algumas estratégias que você falou assim, tenta levar na igreja forçado. E quando chega na igreja, ainda fica contando que o pastor esteja mansinho, tranquilo. Sim, não, sim. Não ou que seja o irmão fulano, giraia, né? ou que seja o irmão fulano que pregue, né? Porque o irmão fulano prega tão bem. Que se pegar o pastor virado no giraia e dar não volta nunca mais. Vai que o pastor esteja calmo, o irmãozinho calmo. Então, vamos olhar para o evangelho. Como que acontece? Deus encontrou com Moisés no deserto. Com Samuel, ele quis encontrar em casa. E esse é outro ponto, você falou muito bem, André. É Deus que quis encontrar. Deus que quis. A gente fica, muitas vezes a gente, nessa preocupação, nós queremos marcar o encontro. Sim. Né? A mãe, por exemplo, está preocupada com o filho, que de repente está se afastando, fica chamando os jovens da igreja para poder ir fazer culto dentro de casa, chama os jovens. Às vezes o jovem não quer aquilo, o jovem está querendo sair, e chama para vir dentro de casa, e chama para... quer converter o marido e chama o pastor, chama os irmãos, quer converter a esposa, chama as irmãs, quer fazer culto em casa, e isso, pensa que isso vai colaborar, e isso está gerando mais raiva muitas vezes. Exatamente, porque todo esse esforço de amizade, de cântico, de aproximação com os irmãos, isso não produz conversão. Não produz conversão. Por isso você vê tanta gente hoje afastado da igreja, mas na verdade eles nunca se converteram. Todo aquele, sem exceção nenhuma, sem nenhuma exceção, todo aquele que se afastou do evangelho, porque foi injustiçado, perseguido, caluniado, maltratado dentro da igreja, é alguém que nunca conheceu o evangelho. Sim. Porque na percepção religiosa dele, ele confundiu Deus com a igreja. Por isso que, se a igreja me fere, não há por que continuar seguindo o caminho de Deus. Porque, na verdade, ele nunca creu em Deus. Nunca. Ele sempre creu na igreja. Ou no pastor. Ou no líder. Ou no grupo. Mas Deus, ele nunca conheceu. Porque se de fato ele conhecesse a Deus, seria muito claro de que a igreja não é Deus. Quem me feriu ou me machucou foi a igreja e não Deus. Logo, a minha relação com Deus em nada muda. Em absolutamente nada. Só que esta percepção é restrita aos que são convertidos. Aqueles que, vivendo com Deus, e com Deus, não com a igreja, com Deus, conseguem compreender que o grupo de jovens não é Deus, o pastor não é Deus, o grupo das irmãs não é Deus, nada lá é Deus. Então o que eles fazem ou deixam de fazer, o que falam, como agem, se ofendem, se calam, nada disso muda. Absolutamente nada. Porque na verdade ele nunca esteve lá por causa de ninguém, ele esteve lá única e exclusivamente, sempre para adorar a Deus.
E se não é Deus que o feriu, se não é Deus que o machucou, se não é Deus que o caluniou, o máximo que ele vai fazer, se o ambiente está ruim na igreja A, é ele ir para a igreja B, com muita tranquilidade. Até porque nenhuma igreja tem o domínio de Deus, procuração de Deus. Deus não é só da sua igreja. Então, isso seria muito claro para ele. Estava na igreja A, cometeram-se injustiça, calúnias, mentiras e blá, 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 blá. Tornou-se um ambiente hostil ou ruim. O que ele faz então? Ele vai para a igreja B. Sem qualquer dificuldade, sem qualquer trauma com Deus. Sem qualquer aflição para com Deus. Porque Deus é sempre o seu Deus amoroso, fiel, justo, verdadeiro, que o amparou, que o sustentou, que o amou até o fim na cruz do Calvário. Se não é possível mais que eu cante e adore a Deus com esta comunidade, tem a comunidade B, C, D, E, o alfabeto inteiro. Porque ninguém tem procuração de Deus para ser a igreja de Deus na terra. Então ele vai procurar uma igreja bíblica, onde o evangelho é pregado, e ali ele vai dar continuidade ao que ele sempre fez, que é amar e servir a Deus naquele lugar. Agora, quando você confunde Deus com a igreja, aí você já fica prisioneiro da igreja. Porque na sua cabeça mistura a igreja com Deus. Então já começa com a história de sair sob maldição, que se você sair Deus vai te amaldiçoar, de que Deus vai pesar sua mão se você sair. E aí você fica lá brigando com as pessoas, fica lá se degladiando com as pessoas e achando que isso era a vontade de Deus. Se tem uma coisa que não é a vontade de Deus, irmão, é que você fique, e eu digo a partir dos membros também da minha igreja, para qualquer membro da minha igreja, se tem uma coisa que Deus não quer é que você fique na minha igreja brigando com as pessoas. Sim. É isso que Deus não quer. Se você não está satisfeito, não é o que você quer, você não concorda. Irmão, a porta não está aberta, ela é escancarada. Ela é escancarada. Vá, meu filho, onde Deus e o Espírito Santo conduzir o seu coração. Aonde Deus conduzir o seu coração. Agora, uma coisa é certa, que Deus não quer é que você fique ali, contra a vontade, insatisfeito, brigando, caluniando, falando mal do pastor, falando mal do líder, falando mal da igreja. Isso é o que Deus não quer. E é curioso que as pessoas confundem tanto Deus com a igreja, que as pessoas ficam lá contra a vontade, falando mal do pastor, falando mal da igreja, e achando que Deus quer que ela esteja ali. Então você percebe que são pessoas que ainda não foram encontradas no deserto. São pessoas que Deus ainda não chamou Samuel. São pessoas que ainda não caíram do cavalo indo para Damasco. Ainda não viram a grande luz que brilhou no caminho de Damasco. São pessoas que ainda não ouviram em Ur dos Caldeus a voz do Senhor dizendo: sai da tua terra e do meio da tua parentela. São pessoas que ainda precisam se converter. Então, perceba que isso se aplica aos filhos, ao pai, à mãe, a todos, né? E aí nós teremos um grande problema. Pessoas que são convencidas, e aí você está fazendo um grande mal para o teu filho. Você quer enturmar ele com os jovens da igreja para ele ficar ali na igreja, e ele vai ficar ali sem nunca conhecer a Deus. Sem nunca conhecer a Deus. Se for necessário que o filho saia da casa do pai e queira comer a lavagem dos porcos, para que seja iluminado por Deus, que assim faça. Este será o melhor caminho. Este será o melhor caminho. Porque o objetivo de um pai e de uma mãe conscientemente cristã é que o seu filho se converta ao Evangelho, seja alcançado pela graça de Deus. Sabendo que estar ali de nada adiantará se a luz do Espírito não brilhar em seu coração. Então nós oramos
e aguardamos o soprar de Deus. Não é isso que Jesus disse? Que é como o vento, que não sabemos de onde vem e para onde vai, assim todo é aquele que é nascido do Espírito. Espera soprar o vento de Deus. Espera o sopro do vento de Deus. Eu vou contar aqui relembrar, né, um fato histórico de um grande homem de Deus em que a mãe não viveu para ver quem ele se tornou, que é a mãe de Agostinho. Mônica, chamada na Igreja Católica de Santa Mônica, ela ora por toda a sua vida pelo seu filho Agostinho. E Agostinho cada vez mais se distanciar de Deus, cada vez mais caminhar distante de Deus. E o que Mônica faz? Ela ora, 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 ora e ora. Até um determinado dia em que, em profunda angústia de alma, chorando, Agostinho ouve a voz como de crianças cantando e dizendo: toma e lê, toma e lê. E ele então lê o trecho de Romanos, que está na nossa Bíblia, Romanos 13:13, que não era em orgias, em dissoluções, mas que ele deveria revestir-se do Cristo. E naquele momento, a luz do Espírito brilha, a glória do Senhor se manifesta, as portas do céu se abrem, e Agostinho sente que nasceu de novo. Ele ainda fica com a sua mãe por pouco tempo, porque a sua mãe adoece e morre, mas ela não imaginava que o seu filho Agostinho se tornaria o homem mais importante depois de Cristo no primeiro milênio da igreja. Nos primeiros 1000 anos da igreja, o seu filho se tornaria o principal doutrinador, o principal pensador, intérprete, pregador da Bíblia Sagrada. Ao ponto dos reformadores no século XVI, todos eles, e principalmente Calvino e Lutero, terem abraçado de Agostinho os seus ensinamentos como pólvora, né, como força virtuosa para a reforma protestante. Então, veja, é isso que se faz. Ora e se espera. Às vezes acontece como Agostinho. Você está orando e o filho está caminhando cada vez mais longe. Você está orando e ele está indo cada vez mais longe da cruz. Mas Deus sabe como fazer o dia, o momento, a hora. A nós, como pais, cabe orar, aguardar e esperar. E nisso eu vou incluir outras questões que nós iríamos citar, mas que eu acho oportuno já inserir agora. Isto também, irmão, diz respeito à eventual orientação ou escolha sexual do seu filho e da sua filha. Isso também se estende a isto. Então, se o seu filho transita por um caminho de homossexualidade, de bissexualidade, e tantas variáveis no caminho da sexualidade que nós temos hoje, também isso se estende a esta questão. Não dá para converter pessoa, não dá para tornar homo, hétero, bi, hétero. Não dá para fazer isso, gente. Não tem como fazer. E também agora, não é batendo, Deus, né? Não é batendo, por isso que eu estou agredindo, não é batendo, brigando. xingando, brigando, obrigando, não adianta. Nós temos que aceitar isto. Já expliquei, né, na live passada, vou relembrar hoje de novo. Não há na psicologia nenhum ramo que acredite na transformação do ser humano. Cientificamente isso é impossível. Alguns acreditam que traços de personalidade podem ser mudados, mas ambos concordam que traços de caráter, de essência, não mudam. Então, para a ciência, o homem não muda. Ele pode melhorar, diminuir os conflitos, mediar os conflitos, mas não muda. É Cristo que diz que pode fazer nascer de novo.
É Cristo que diz isto. Isso é restrito do Evangelho. Não é da ciência. A ciência não reconhece novo nascimento, mudança, transformação. Isso é herança do Evangelho, de que é possível nascer de novo. Por que, eu vou perguntar a você, Deus quis salvar o ladrão lá na cruz? Por quê? Porque Deus quis assim. Amém? Deus quis assim. Uma vida toda errada, condenado, na iminência da morte, ali. Por que que um entendeu e o outro não entendeu? Deus quer assim. A luz de Cristo então brilhou no coração daquele ladrão na cruz e ele então foi alcançado pela verdade do Evangelho. Então, nisso se restringe a tudo, porque eu vejo às vezes pais, principalmente em aconselhamento, que ficam não preocupados com a salvação do filho ou da filha. Eles ficam mais preocupados com a orientação sexual do filho e da filha do que a salvação. Sim. Né? E muitas vezes preocupado com a reputação, né? E isto... O que vão pensar na igreja? O que vão falar de mim? Porque vão falar que eu eduquei de Então, forma errada. você veja que são questões que em nada se relacionam com o Evangelho. Sim. E em nada se relaciona com o seu próprio filho. Muitas vezes são comportamentos egoístas em que você está preocupado é com você mesmo. Sim. E não com o seu filho. No fundo é com você mesmo. Né? Com você mesmo. Não é com, você não está preocupado no filho e nem pensando no filho. Você está preocupado é com você mesmo. O que vão pensar de você, o que vão falar de você, o que você está pensando acerca de você. E isso é profundamente egoísta. Então, em questões como estas, o que fazer, pastor? O que fazemos para tudo? Quem pode mudar? Quem pode transformar? Quem pode levar? Quem pode dar vida ao homem que está morto nos seus pecados? Só Deus pode fazer. Então, o que fazemos diante de circunstâncias como esta? Apenas uma única coisa. Oferecemos amor, respeito, misericórdia, como Jesus nos ensinou, e oramos incessantemente para que a luz do Espírito Santo o alcance, o converta e o conduza à verdade do Evangelho. E tenha certeza, é muito mais simples reorientar sexualmente alguém do que fazer com que alguém que está morto tenha uma nova vida. E se Deus é Deus para ressuscitar aqueles que estão mortos nos seus pecados, quanto mais para reorientar qualquer questão em nossa vida. Você tocou num ponto importante, daí eu queria já avançar um pouco mais, para a gente abordar uma outra questão, porque uma vez que estiver nessa fase onde a criança, na adolescência, já começa a querer traçar o seu próprio caminho e que já começa a chegar para os seus 16, 17, 18 anos, o mundo oferece muita coisa, e isso é natural. Né? O mundo, ele sempre vai ser, de uma certa forma, aos olhos da carne humana, mais atrativo, né? Do que a igreja, porque a ideia que se tem da igreja é de que quando a pessoa não é convertida, quando ela não tem esse coração voltado ao evangelho, a ideia de que a igreja é um ambiente onde não pode, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Então as pessoas pensam na lógica do não pode. Não é a ideia do eu não quero, é a lógica do não pode. Porque nós fazemos coisas porque nós não queremos, não é que não pode. Pode tudo. Se eu quiser fazer, eu posso fazer o que eu quiser. É eu que não quero. E compreender isso no evangelho é difícil para algumas pessoas. Então, quando elas olham para fora da igreja, lá os outros jovens podem beber, os outros jovens podem transar, os outros jovens, né? Eu lembro de uma irmã da nossa comunidade, uma vez ficou muito preocupada, assim, muito tensa. E ela veio pra gente pedir ajuda em oração para a filha dela, porque ela não sabia o que ela fazia com a filha dela. Ela falou, meu Deus do céu, o que aconteceu com a sua filha? Ela falou assim, minha filha começou a namorar com uma outra menininha. Tá, mas e aí? Ela falou assim, eu fui conversar com ela, falei assim, não esquenta a cabeça, isso aí é modinha. É o termo, é isso que envolve a questão da juventude, é modinha só. No fim, depois a menina acabou se relacionando com outro rapaz, engravidou, tem um filho e tudo. Mas é esse o fato, né, da modinha, o quanto que esse lance que envolve a modinha, a forma de viver,
a forma que as pessoas se relacionam no mundo, totalmente descompromissado com qualquer tipo de caminho, projeto de vida, isso chama a atenção de quem cresce num ambiente que não teve esse encontro pessoal com Jesus, com o Evangelho, e cresceu num ambiente que, na perspectiva dela, é um ambiente de privações, onde ela não podia fazer isso, ela não podia fazer aquilo, então ela acompanhava os pais e ela era casta da vida, no sentido de que ela via aquele ambiente da igreja como um ambiente de impeditivos, né? Então o mundo passa a ser muito mais uma luz que brilha de uma forma diferente e ela passa a ser assediada sistematicamente por isso. Eu acho que a gente, enquanto cristão, compreender esse movimento é importante. Agora, a gente não tem como mudar, e isso aí é Deus que vai encontrá-lo no seu tempo. Agora, cabe, e aí eu quero trazer para nós, enquanto pais, né? Como orientar os pais que você já introduziu abordando a questão da homossexualidade, que olha, não adianta você querer bater, não adianta você querer agredir, não adianta você querer reprimir, vamos orar, vamos fazer uma campanha, trazer o irmão neguinho para pôr a mão sobre sua cabeça, porque eu já vi isso também, sai espírito de bobagira. Você está endemoniado. Meu Deus do céu, não tem nada. Você está endemoniado. Não adianta, são coisas totalmente diferentes que se resolvem de maneira diferente. E tem um fator, para além desse assédio da questão da sexualidade, tem um fator também da bebida, tem um fator das drogas, né, que os jovens são muito expostos na escola. O ambiente da universidade sempre é um ambiente, para algumas pessoas, olham a universidade como um ambiente hostil, né, um ambiente, a pessoa vai para a universidade, ela se desvia, né. Se for uma universidade pública, então é pior ainda. Uma pública é pior, então você não vai para lá, que se você for para lá, daí que você vai se perder de vez. E na verdade, o fator é conversão. Porque o convertido de coração, qualquer lugar que ele transitar, ele vai ser luz, ele não vai ser um reflexo das trevas. E quando a pessoa ela não consegue ser luz nesses ambientes, é porque ela não existe a conversão. Como conseguir orientar os pais no que diz respeito às drogas, principalmente? Né? O meu filho chegou em casa, eu percebi que ele está com um comportamento diferente, não está querendo mais ir para a igreja, mas eu percebo que as amizades dele mudou, eu percebo que os comportamentos deles mudaram. E como que o pai, enquanto cristão, e a mãe, ele pode tratar e orientar o filho, ou como manter uma relação de proximidade para que, caso o filho realmente esteja envolvido com as drogas, ele possa encontrar na família um ambiente de refúgio e de pedido de ajuda, não um ambiente repressor. Sim. Eu respondo com a seguinte pergunta: o que Deus faria no seu lugar? O que Deus faria? Toda nossa dúvida em como ser pai ou mãe, basta olhar para Deus. Faça o que Deus faz. Como dissemos na live passada, imite a Jesus. Se você imitar a Jesus, em tudo que você fizer, você procurar em Cristo modelo de como agir, de como fazer, tenha certeza que você está no caminho correto. O que o Pai faz? Que Pai é Jesus? Os ensinamentos dele. E aí eu relembro o que o professor Juliano acabou de colocar. O Pai Jesus é um Pai que chega ao ponto até de deixar o filho ir embora se quiser ir. Pense nisso. Ele é um pai que chega ao ponto de até deixar ir embora se o filho decidir ir. Não é ele que põe para fora, né, Dri? Não põe para fora. E isso é um fator importante também, né, que se ressalta. Ele não põe para fora, só que ele também não vai buscar enquanto não queira voltar. Sim. Isto é a firmeza do juízo e da justiça. Há duas questões que a gente precisa sempre esclarecer quando fala do filho pródigo, né? Já dizia Agostinho há 1500 anos atrás que filho pródigo, ovelha perdida e dracma perdida tem que ser interpretada conjuntamente para evitar distorções. Porque senão você cria um pai que deixa o filho ir embora, não busca o filho até o dia que o filho queira voltar, mas cria a ideia de um pastor que busca a ovelha. E que aí você 99, né? Aí você vai dizer o quê? Então ele ama mais a ovelha do que o filho? Porque a ovelha ele busca e o filho ele não busca? Então, são duas questões completamente diferentes. A ovelha é a parábola da ovelha o quê? Perdida.
Ninguém se perde porque quer, ninguém fica perdido porque quer, e ninguém que sabe o caminho está perdido. Uma questão muito simples. Então, se você sai, você não chega e fala, hoje eu vou ficar perdido, e de repente estou perdido. Não. Não é assim. Você não se perde porque você quer. Você se perde por algo inesperado. Um acidente de percurso. É isso que você se perde. Pegou uma rua errada, passou uma placa, subiu um viaduto errado. Então, o perder-se não vem porque você quis. O perder-se vem como uma condição que se impõe numa surpresa desagradável contra você e que te desnorteia. Então, irmão, a ovelha que está perdida, que sobreveio sobre ela situações que a desorientaram, que a fizeram ficar... E ela não sabe mais agora como voltar, porque se ela souber como voltar, não está perdido, irmão. Aí não é parábola da ovelha perdida. É parábola da ovelha fugida. Da fugitiva. Não é da ovelha pródiga, perdida. Né? É ovelha pródiga. Então é ovelha pródiga. Então decida, não é ovelha pródiga, é ovelha perdida. Ovelha perdida não sabe voltar, ela não sabe como voltar, ela não se perdeu porque ela quis se perder. Então ela está numa situação que por ela, se dependesse dela, ela voltava. Mas ela não sabe qual é o caminho para voltar. Nesses casos Deus encontra, claro. Claro que Deus vai ao encontro. Claro que Deus vai iluminar. Claro que Deus vai falar por meio da sua palavra. Claro que o Espírito Santo vai sinalizar o caminho. Claro. Agora estamos falando de outra situação. Daquele que sai porque quer. E esta é a realidade de muita gente. Ele sabe exatamente onde é a casa do pai. E aí vai o pai, a mãe, que é que o líder de jovens vai buscar. Não, porque tem que buscar a ovelha perdida. Não, porque tem... Irmão, para. Seu filho não está perdido. Seu filho está em outra parábola. Seu filho está na parábola do filho pródigo. Ele não está na parábola da ovelha perdida. Ele está do filho pródigo. Porque ele sabe muito bem onde é o caminho. Ele sabe que ele vai ser acolhido se ele voltar para lá. Ele sabe que ele vai ser reinserido no grupo se ele quiser voltar. Ele não está perdido. Ele está em outra parábola. E na parábola do filho pródigo não se busca. Não se busca. Se voltar, a porta está aberta. Mas em nenhum momento o pai perdeu o filho. Ou não sabia onde o filho estava. Ou não conseguiu segurar o filho. Ele ficou onde tinha que ficar. O dia que o filho voltou, ele foi perdoado, acolhido e abraçado. Então, nós temos que fazer como Jesus. Você não consegue segurar ninguém dentro da sua casa. E segurar dentro da sua casa significa segurar dentro da igreja, segurar no... Você não consegue fazer essas coisas, não, meu irmão. Não dá. Não dá. Se o filho veio, conversou com você, explicou, pai, mãe, não estou me sentindo bem, está acontecendo isso, assado, como o professor Juliano colocou. Gostaria de me dedicar. Não quero. Você vai fazer o quê, irmão? Faça o que Jesus fazia. Quando, depois você que está acompanhando a live, leu aí João 6,44, vê o que Jesus fez com aqueles que foram embora da sua pregação. Ele mandou chamar alguém, mandou o diácono fechar a porta e não deixar sair. Rodrigo, né? vamos deixar a resposta para a próxima rodada. Está encerrando agora aqui já. Convidar todos que estão com a gente para voltar, para a gente já comentar sobre essa questão do que Jesus fez, qual que é a atitude de Jesus, né? Sim, o que Jesus fez. Retornar com a gente na sequência aqui, tá bom? Até mais.